E você agora vai conhecer qual que é o real vilão de Robin Hood. Pois é, nem eu sabia. Vem comigo agora nesse episódio do MBTV. Povo meu, bem-vindos, Mestre Lobo e Mestre Aroque. E aí? Então quer dizer que o vilão de Robin Hood não é o cara dos filmes que a gente vê ele matando sempre? Não é o cara dos filmes que a gente vê ele matando, mas é o cara dos filmes. Sim, também, né? Também o cara é o dos cara filmes também. É. Xerife. Não é o xerife de Nottingham. O grande vilão do Robin Hood é uma figura histórica. Sim. João I, rei da Inglaterra, mais conhecido como John Lackland, o João Sem Terra. Sim. E só um dado engraçado. Ele é vilão do Robin Hood antes de ser rei. Mas nós vamos chegar lá. Faz sentido. Faz sentido, porque, enfim, era ele que estava lá, né? Tem uns últimos filmes do Robin Hood que mostram ele lutando com o Ricardo Coração de Leão nas cruzadas. Então. E aí você situa, por exemplo, o Robin Hood ali no final do reinado do Coração de Leão. Só que o Coração de Leão, como o Aroque fala sempre, ele não ficava muito na Inglaterra. Então quem reinava por ele era o João Sem Terra. Fazia parte do conselho que cuidava das coisas ali, né? Vamos começar do começo. O João Sem Terra é o irmão mais novo do Ricardo Coração de Leão. Ou seja, ele é o segundo filho do Henrique II e da famosa Leonor, que era a mãe lá. E há boatos históricos, nenhum a prova, mas que a Eleanor amava de coração o Ricardo, era o filho que ela sempre sonhou, e ela nunca foi com a cara do João. Já começa o trauma por aí. Mas aí é boato histórico. Né? Mas sendo Idade Média, eu acredito, velho. Não, e leva em conta que ele era Ricardo Coração de Leão, o rei guerreiro, que lutava em cruzada e tal, que não se recusava a pisar na Inglaterra, e Eleanor era, né, do que hoje a gente considera a França. Ricardo falava só francês e tal, enquanto o João era um inglêsão. É claro que ela gostava do Ricardo, não gostava do João. Ninguém gostava. Todo mundo gostava do Ricardo, porque o Ricardo era propaganda, né? Todo mundo gostava do Ricardo, ninguém gostava do João. Sim. A vida dele se baseia nisso, inclusive. Cara, ele é um vilão construído desde do berço, né? E aí... você é o outro. Ele é o outro cara. Ele era chamado de irmão do Ricardo, tá ligado? Que não tem nome. Não, tipo, se tivesse o irmão do Jorel inglês, era o irmão do Ricardo. É o irmão do Ricardo. E aí, o Coração de Leão, que odiava ficar na Inglaterra, depois que o pai deles morreu e ele virou rei, o Coração de Leão arrumava qualquer desculpa para não ter ficado na Inglaterra. A principal desculpa era: gente, segura ali que eu vou lutar uma cruzada. E a galera ficava assim, mas você é rei. Ele falava: não, isso aqui é meu irmão. Ele é meio burro. Ele toca. Ninguém curte ele. Deixa ele aí. O que é uma jogadaça. Por quê? Ele vai, faz o que quiser, e ele sabe que o João tentou usurpar o poder um milhão de vezes, porque o Ricardo não estava lá. O João queria ser o rei oficial. Só que ninguém gostava do João. Então era muito inteligente o Ricardo botar o João para governar, porque assim, eu sei que meu trono vai estar aqui quando eu voltar, porque tu é burro. Porque ninguém quer ele. Você é incompetente. Tipo assim, eu tô com uma pessoa que eu tenho certeza que não vai roubar meu trono. Cara, não tem uma pintura do João Feliz. Ele tá sempre assim, olhando de canto, meio puto, meio porra, meu nome de novo. E aí é nesse momento... de irmão do Ricardo. E é nesse momento histórico que o irmão do Ricardo vira o vilão do Robin Hood. Porque Robin Hood, os vários pontos de Robin Hood, se passam enquanto o Ricardo Coração de Leão, o rei de verdade, o rei bonito, tá lutando nas cruzadas. E aí o rei usurpador, né? Tipo, mal encarado. E o Robin Hood é uma versão um pouco mais moderna. Se você pegar os contos medievais do Robin Hood, não tem muito essa moral. Mas a gente foi colocando ao longo do tempo. Robin Hood é o cara que se revolta contra o usurpador e rouba dos ricos para dar para os pobres, porque o João é um péssimo rei. E ele vai segurar a barra até voltar
o verdadeiro rei que é Ricardo Coração de Leão. Que tem 2 pontos nessa história. O João era um vilão. O João era notoriamente corrupto. O João realmente subiu os impostos loucamente e tal. Tipo, os reinados do João, enquanto o Ricardo estava fora, eram uma bosta. Sim. Só que... Tanto que os nobres se revoltaram contra ele. Aí, ó, melhor João que tem. Isso é uma representação do João, assim. Só que o Ricardo não era um bom rei também. O Ricardo era o rei. O Ricardo está para a Inglaterra como o Neymar está para a seleção brasileira. Aquele cara que nunca entrou para jogar, mas hipoteticamente é muito bom. Uhum. E aí, o Ricardo era o rei hipotético. Toda vez que ele entrava para jogar, toda vez que ele entrava para ser rei, ele era uma porcaria. Mas como ele nunca fazia isso, quase nunca fazia isso, todo mundo falou assim, não, Ricardo que é rei. Pô, Ricardo, o cara que luta em cruzada, a mãe dele gosta dele, todo mundo gosta. A mãe dele gosta dele, critério bom, né? Nem a mãe gosta do cara. Mano, imagina ser rei, nem sua mãe gosta de você, como é que você quer que o povo goste de você? Aí é tipo, o Ricardo era essa coisa meio hipotética, meio real e tal, que a galera falava, nossa, se ele tivesse aqui, tudo ia ser melhor. E o João, realmente era um bosta. Isso ajudava muito. Assim, politicamente, o João até era mais entendido que o Ricardo, né? O que não era difícil. Não era difícil, exato. Só que sim, ele era meio psicopata das ideias. O lance é que ser mais entendido do Ricardo, ser mais entendido de política do Ricardo era, cara, eu sei escrever. Eu sei usar uma pena. Eu sei falar 2 línguas, né? Eu sei falar inglês, eu sou rei da Inglaterra e eu falo inglês, coisa que Ricardo não fazia. Ricardo só falava francês. Só que o Ricardo morre. Né? A gente vai falar de como ele morre no vídeo dele. Mas ali em 1199, o Ricardo falece. E deixa eu dar o meu ponto aqui, demorou, porque não foi falta de oportunidade. Como guerreiro, ele realmente era bom, né? Ele durou muito. Como rei, ele era um bosta. Mas o tão ruim de rei que ele era, é o bom que ele era de guerreiro, porque batia muito. E ele ia pra cima mesmo, então a oportunidade não faltou dele morrer. O Ricardo, ele gastou tanto tempo lutando com a espada que não fez a principal função de um rei, que é gerar um descendente. Sabe? E aí, tem trabalho de rei esse. E aí o Ricardo morre, a galera olha pro lado, olha pro outro e fala, caralho, velho, só tem o João. Aí você me quebra. E aí eles vão lá, sem filho, né, velho? Pula pro João. Não, imagina o cara, passa anos e anos fazendo umas traquinagens para roubar o reino, falha todas as vezes, aí de repente um dia o irmão dele morre e os inimigos dele tem que falar, agora tu é o rei. Tu é o rei agora, parabéns, não era o que você queria? Vai Tapinha lá. nas costas, né? Parabéns. Só que vem o ponto, a gente volta no ponto principal, o João era um bosta. O João era corrupto, o João brigava com a igreja, o João brigava com os barão, sabe? Brigava com os franceses. Brigava com os franceses, que era a família dele, inclusive. Que eram aliados do Ricardo. Quando ele começa, ele é chamado João Sem Terra, né? Quando ele começa a perder terra, ele perde a... Olha que interessante. A Normandia, né? Ele perde a Normandia. Brigando com os franceses. Ele perde a Normandia, que era inglesa. Parte do que hoje é a França e que na época era considerada Inglaterra. Sabe? E depois o Duque da Normandia, Guilherme, vai conquistar e unificar a Inglaterra. Anos depois. Que é do lugar que o João perde. É tipo assim... Anos depois ou anos antes? Eu não lembro agora. As cagadas que o João fizeram, eu acho que a conquista da Inglaterra, se eu não me engano, é 1600 borracha. 1600. E aí... Não, é antes, bem antes. Não, é 1066 no rolê. Não, agora eu não sei mais. Não, 1066 não é porque o Ricardo sobe ao trono em 1199. Um segundo. O lance é as cagadas que o Ricardo faz, que o João faz, as cagadas que o João faz, e por consequência o Ricardo que botou ele lá, elas vão repercutir gerações na Inglaterra. E
Então, na verdade, está repercutindo até hoje, porque a principal coisa que acontece com o João, fazer ele ser conhecido até hoje como João Sem Terra, antes de eu te contar, é só para você entender o nível de merda que o João fez, essa imagem que está em cima vai fazer a Inglaterra nunca mais ter um rei chamado João. Ele é João I e o único, porque a monarquia inglesa abominou o nome João por causa dessa imagem aqui, que é o João brigou com todo mundo. O João foi perdendo as brigas. Esse é o ponto, ele perde as brigas. Só corrigindo aqui, o Guilherme Conquistador, ele unifica a Normandia, a Inglaterra, é 1066. Você lembrou certo na segunda tentativa. E aí tem o rolê. Você pega aí, João, ele briga com a França, perde um pedaço da Inglaterra para a França, e esse pedaço é França até hoje, não deixou de ser Inglaterra para sempre. Tem guerra sobre isso. É porque o Duque da Normandia foi quem originou a família real inglesa nessa época. Então, assim, era a Normandia que pegou a Inglaterra. Aí ele perdeu a Normandia. Ficou só a Inglaterra agora. Aí você tem o João brigando com a igreja por 1 zilhão de motivos e perdendo, porque na época era a igreja. Isso é antes de Henrique VIII. O Papa era a última palavra no rolê. Aí ele vai brigar. E aí ele começa a brigar com os próprios nobres. E os nobres fazem o quê? Eles se juntam, faz Imagina o Don Corleone naquela cena que ele põe uma cabeça de cavalo na cama da pessoa. É tipo assim, eu vou te fazer uma oferta, você não pode te acusar. Os duques, cada um aponta uma espada para o João. O João não tem exército para brigar contra os duques, contra os nobres, porque os exércitos eram nobres. Os barões. Os barões. Eles se juntam. Assim, os barões, eles são, principalmente nessa época ainda, eles eram os donos de terra, né? Então você tem o rei, e aí aquele negócio do feudalismo. O rei pega um barão e fala, você cuida desse pedaço, você cuida desse pedaço, você cuida desse pedaço, e vai distribuindo. Né? Aí cada barão vai fazer o seu castelinho, a sua vilinha, e feudalismo é todo mundo feliz. E aí eles brigam entre si também bastante. Não eram os barões do João, eram os barões do Ricardo que o João herdou, sabe? E aí ele trata com essa galera. Então você para pensar que tem um rei, que o poder dele é apoiado por essa galera inteira, ele só é rei porque todo mundo em volta fala ele é o rei. E essa galera vira e fala, cara, beleza, você é o rei porque a convenção diz que é. Mas eu não gosto de você. Você não vai mandar em mim. Na época até a igreja falou assim, mano, se você continuar tretando, a gente vai tirar sua realeza. E ele realmente, ele cobrava impostos. Quem que pagava os impostos do rei? Não era o lavrador lá, o cara que tá com a enxada na mão. O cara que tá com a enxada na mão paga o imposto pro barão. Exato. E o barão paga pro rei, saca? E assim, uma imagem que o pessoal tem da Idade Média é o nobre sentadão no castelo, chicoteando os plebeus, né? Tipo, trabalha até a morte. E não é tão assim, porque se você é um péssimo gestor da sua terra, e você é abusivo com as pessoas, ou as pessoas vão embora, ou elas morrem de fome. E aí você morre de fome em seguida, porque quem te alimenta é o cara que tá plantando. E isso tudo, essa treta toda que o João arruma, né? Na Magna Carta, Sim. Que é um dos documentos históricos mais famosos, tá aí a imagenzinha de novo, que é um dos documentos historicamente mais famosos, que é a primeira vez que alguém vira e fala assim, não, nós vamos dar uma segurada no poder do rei aí. Os barões se juntam, falam pro João, eu vou te dar 2 minutos, ou nesse contrato, ou vai ter sua assinatura ou o seu sangue. E ele fala, não deu ruim para nós. E aí ele assina a Magna Carta, abrindo mão, entre muitas aspas, limitando o poder do rei, dando poder para os barões. E que é uma coisa que está em vigência até hoje na Inglaterra, sabe? Tipo, é claro, vai se passando, os reis vão perdendo poder por mais motivos, mas o fato da Inglaterra, monarquia parlamentarista tem a semente na Magna Carta, no João. E aí o João, como abre mão dos seus poderes, abre mão do seu comando,
ele passa a ser conhecido como João Sem Terra. John Lackland. João I da Inglaterra, primeiro e único, porque nunca mais botaram a porcaria do João. A Magna... Desculpa, fala. Não, fala aí, o da Magna Carta, é importante. A Magna Carta, 1215, e o João morreu um ano depois, 1216. Era isso que eu ia dizer, ele morre de desgosto. Desgosto. Não, e assim, ele... Antes, né, você não tinha constituições, né, não tinha leis igual hoje em dia. Você tinha vários tratados, costumes e... A lei era o rei. Era o rei, exato. A lei era o nobre. Então, se um barão briga com outro, quem julga é o rei. Se duas pessoas abaixo do barão brigam, quem julga é o barão. Então, assim, a lei era feita de costumes. Com a Magna Carta, você começa o processo de Constituição. Inclusive, se eu não me engano, agora eu não sei se eu estou falando besteira, mas que a Inglaterra não tem uma Constituição formada total. Ela até hoje usa a Magna Carta, né? Eu posso explicar mais ou menos, mal e porcamente isso. O que rola? A gente Brasil, a gente tem uma tradição de direito positivista. O que significa? Escreve-se a lei e a lei é aplicada de cima para baixo. Isso. A Inglaterra ainda trabalha com uma tradição de lei, esqueci o nome, mas que é uma lei que, tipo assim, que vem do costume. É coisa como common law. Common law, obrigado. Se você prova que a lei, que o costume, que é assim, isso aí você vira uma lei, né? Ela é de baixo para cima, do que é feito vira lei. Exato. Que vem daí, vem da Magna Carta. E eu acho muito interessante isso, que a gente passou aqui pelo menos uns 3, 4 atores que fizeram o João em filmes, tipo Men in Tights, Robin Hood do Roy Flynn, Robin Hood da Disney. Eu amo Men in Tights, inclusive. O Príncipe dos Ladrões. E o João é sempre colocado como esse grande vilão durante a era do Robin Hood. E ele é um grande vilão durante a época do Robin Hood. Ele é um grande vilão da vida real, né? Só que o João, a gente não acompanha a pior fase dele. O Robin Hood ele assim, é a sementinha de vilão dele. Ele vai virar um vilão ruim de verdade. Ele vai justificar a Magna Carta, né? Ele vai virar o pior que ele pode virar depois do tempo do Robin Hood. Quando o Ricardo já morreu, quando o Robin Hood já morreu, teoricamente. E aí que ele vai sofrer a derrotona dele, que ele vai morrer de desgosto. É muito legal saber que o vilão do Robin Hood não só existiu, como conseguiu o seu plano maligno por forças além dele, porque ele era incompetente, e quando ele finalmente consegue o poder, ele é tão incompetente que ele perde o poder para ele, para as próximas gerações, e morre de desgosto. Tipo mas, assim, explicando um pouco, mais ou menos, do que a Magna Carta fez, foi colocar o poder do rei abaixo da lei. Então, você não tem a monarquia absolutista na Inglaterra, porque os barões também têm voz. E a voz do rei é junto com a do barão. Então, se você, digamos lá, faz um parlamento, vai ter o rei, vai ter os barões. Aí rola uma votação. O rei é contra, mas ele perdeu? Então ele perdeu. Ele não manda naquilo, entendeu? Tanto que na Inglaterra você ainda tem a casa, o parlamento, né? Sim. Que é basicamente isso. 900 anos depois, tá aí, João, as merdas que o João fez. Tá aí. Até hoje. Exatamente. Aí foi o início, o embrião dessa forma de governar, né? Robin Hood, eu imagino Robin Hood rindo no túmulo até hoje. A história do Robin Hood é muito mais política do que parece. Não. Robin Hood é uma figuraça. Mas isso eu acho que merece seu próprio vídeo. Com certeza. É história contra o vídeo. Origens e lendas. E The Merry Man. E acho que é isso, né? Se você gostou desse vídeo, quer ver a história de Ricardo Coração de Leão, que é o irmão competente de João, mas não tão competente assim. Se você quer ver a história de Robin Hood, que é um cara meio porra louca, pelo que eu tô sabendo aqui agora. Basicamente, eu gostaria de falar da história do Saladino, que chutou a bunda do Ricardo Coração de Leão, mas isso é minha preferência pessoal. Deixe seu comentário, deixe tua perspectiva, o que você achou da história e que a merda
do nosso João fez na sua vida hoje. O que ele atrapalhou na sua vida hoje? Show? Muito obrigado, até o próximo MBTV.